19/2/2024. Irmãos, eu tenho feito alguns vídeos onde eu digo que servir a Cristo é conceito de vida e não religião, e que devemos voltar aos moldes da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja verdadeira, né? O exemplo verdadeiro ali de igreja em Atos dos Apóstolos. Eu já fiz alguns vídeos onde eu digo ali, mencionando que a partir de Constantino, depois vem Martinho Lutero, a igreja tomou um outro rumo e uma outra conotação, porque a igreja em Atos dos Apóstolos era um aglomerado de pessoas que professavam a sua fé no Senhor Jesus. E depois de Constantino começou essa questão de templo, que Martinho Lutero, quando fez a reforma, também não entendeu. E ali a partir dali se deu essa questão de igreja como templo. Então, quando a pessoa muitas das vezes menciona, porque a igreja, ela menciona um templo. Esses templos que a gente vê por aí, né? Tem aí vários. Então, quando você vai para Atos dos Apóstolos, você não vê essa questão de templo. Entendeu? E às vezes a pessoa pode dizer assim, mas como é que você vai viver se você não for para dentro de um templo desse, de uma igreja dessa? Eu digo, e ponho e desafio qualquer pessoa do contrário. Viver com Cristo é um conceito de vida, e não viver dentro de um templo, de um sistema religioso. E isso daí, um dia, muitos vão atentar para isso. E muitos vão ver essa verdade quando chegar a hora certa. Eu sei que é difícil, hoje em dia, viver fora de um templo religioso. Por quê? Porque as pessoas foram doutrinadas dentro dele. Então, quando vem alguém dizendo que viver Cristo é um conceito de vida e não viver dentro de um templo, escandaliza. E isso daí é o que? É uma doutrinação que foi perpetuada ali de geração em geração. E eu sei que é difícil tirar essa doutrinação. A gente vê no decorrer da caminhada da história aí da igreja o quanto é difícil. Você vê aí os próprios judeus. Eu estava lendo as escrituras esses dias, foi ontem que eu li essa passagem. Aonde dizia o seguinte, que Jesus fez a cura de uma pessoa, de um homem, e era no sábado, e os judeus viram esse homem que foi curado no sábado e chegaram até ele e falaram assim, mas hoje é sábado, não pode acontecer isso que aconteceu, você ser curado no sábado. Vocês entendem o que é isso, irmão? Você vê que os judeus estavam atentando tanto por legalismo, que nem se aperceberam que o homem tinha sido curado. Eles estavam querendo saber por que ele foi curado no sábado. A preocupação deles era essa. Eles não atentaram para a cura do homem que foi feita pelo Senhor Jesus ali, naquele momento. Então, você vê a doutrinação tão grande na mente daqueles judeus, que eles não estavam nem mais preocupados com a cura do homem, estavam preocupados se ele foi curado no dia de sábado ou não. Isso é doutrinação. Isso é doutrinação. A doutrinação é algo tão terrível, que quando alguém vem com uma verdade profunda, a pessoa está presa naquele conceito que ela foi doutrinada dentro da mente, que não quer se libertar daquilo. Ali tem que ter um tratamento muito grande ali do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E isso daí são coisas que hoje em dia tem acontecido. Porque quando eu tenho falado aqui e não tenho falado de mim mesmo, as coisas que eu tenho dito aqui em relação à questão de seguir a Cristo ser conceito de vida e não religião, eu não tenho falado de mim mesmo. Porque eu tive um sonho em relação a isso.
o Senhor Jesus Cristo em certo momento me deu um sonho em relação a isso. Porque eu estava preso dentro do sistema religioso também, já tinha noção de muitos que já tinham se corrompido e achava que estava dentro de um que fazia diferença. Em certo momento, eu quis sair desse sistema religioso, porque eu já estava vendo coisas que eram semelhantes às outras igrejas, dentro dessa que eu estava. Só que eu nunca fui de tomar uma decisão sem antes consultar ao Senhor Jesus, porque Ele quer meu Senhor. Então tudo que eu faço, eu tenho que fazer uma oração e consultar Ele, entendeu? E consultando ao Senhor Jesus, pedindo a Ele direção, que se fosse da vontade dEle, que Ele me tirasse de dentro desse sistema religioso. Assim aconteceu. Teve uma situação onde teve um tipo de um debate ali dentro de um grupo que eu tinha, que eu estava dessa igreja, e ali foi citado algo a qual eu também ponho minha vida à prova, que é a cosmologia da Terra que nós vivemos. Então foi posto também naquele momento ali naquele grupo essa questão da cosmologia da Terra, entendeu? Da Terra que a gente vive, da morada que Deus fez para a raça humana. Foi posto essa situação e ali houve um questionamento, houve uma discussão e eu fui expulso do grupo e da igreja, entendeu? A oração que eu tinha feito a Yeshua, em relação a que se ele não me quisesse mais ali dentro, fizesse um mover para que eu saísse, se concretizou. E quando eu saí dali de dentro, daquele sistema religioso, eu ainda doutrinado nessa questão, porque uma doutrinação é difícil arrancar da mente. Então eu comecei a me questionar, pedir a Deus direção em qual denominação eu deveria ir, eu deveria ficar e congregar. E em 2020, Yeshua me dá um sonho. E naquele sonho ali ele me mostrou que o sistema religioso já estava corrompido. Em 2020, Yeshua me deu um sonho. E ele me dizia nesse sonho, ele me mostrava nesse sonho, a terra sendo golpeada por estalactites, que são aqueles pontas de gelo, né? Caindo do céu, mas muitas mesmo, destruindo toda a terra, tudo destruído. E eu ali me escondia debaixo de um arbusto, e a terra sendo toda destruída em volta de mim, e eu debaixo de um arbusto. E depois de a terra ser toda destruída por aquelas pontas de gelo, estalactites, né? Eu me levantava de onde eu estava ali debaixo do arbusto e via toda a terra destruída. Eu olhava assim, via toda a terra destruída. E de repente passava ali por mim um ônibus. Um ônibus até no modelo que existe aqui onde eu moro, que é em Curitiba, né? É um biarticulado, né? E ele passava por mim todo destruído. E depois que ele passava por mim, eu olhava pela parte de trás do ônibus e via na placa dele escrito Sistema Religioso. E ali eu me questionava o Senhor, mas sistema religioso, e Deus falava, sim, esse ônibus está com um defeito indo para a garagem, por causa que o sistema religioso, todo o sistema religioso está com defeito, está corrompido. Então, quando eu digo aqui que viver Cristo é um conceito de vida, eu não digo de mim mesmo, eu digo algo que vem do próprio Deus. E assim vai ser
até o arrebatamento da igreja. Assim vai ser até a vinda de Yeshua. O conceito religioso acabou. Não existe mais. Pode ter certeza no que eu estou dizendo. Estamos vivendo na restauração da igreja sobre a face da terra. E essa restauração não pertence mais ao sistema religioso. Olha o que eu estou dizendo. A restauração da igreja, a igreja se tornar o que era em Atos dos Apóstolos, uma igreja viva, uma igreja de conceito de vida, não pertence mais ao sistema religioso. Olha o que eu estou dizendo. Conceito de igreja verdadeira não pertence mais ao sistema religioso.